Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Esta revelação nos ensina que somente pelo conhecimento da verdade alcançaremos a felicidade real. O Mestre também afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Nesta assertiva, Jesus define que em seu Evangelho contém toda a verdade que precisamos conhecer e praticar como o único caminho para conquistar a vida espiritual. A doutrina espírita vem com a missão de explicar os ensinamentos de Jesus para aprendermos a extrair a verdade contida nos textos evangélicos. Jesus é a porta da redenção humana e Kardec a chave interpretativa para decodificar os textos evangélicos, os quais contêm as leis divinas para promover a libertação da humanidade. Para isso, necessitamos estudar, em regime de interdependência, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, aprendendo a correlacionar os princípios existentes nas duas revelações divinas. A campanha estadual Por que Estudar é um convite aos espíritas a se dedicarem ao estudo sério que caracteriza pela sua continuidade com o objetivo de penetrar na essência divina que liberta e eleva o homem para Deus. Esta campanha é uma iniciativa do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, órgão federativo da União Espírita Mineira, para unificar os princípios espíritas e contribuir para a transformação moral daqueles que a desejam. Informe-se da campanha Por que Estudar, através dos Centros Espíritas, da Aliança Municipal Espírita e do Conselho Regional Espírita. E acesse o material pelo site www.uemmg.org.br. Participe e estude. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela página da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. É uma noite muito feliz por podermos estarmos juntos nessa noite maravilhosa. Hoje desfrutando da companhia de nossa querida amiga Veranice Amorim, do Centro Espírita Bittencourt Sampaio de Sete Lagoas. Seja muito bem-vinda, Veranice. É um prazer estar com você aqui, tá bom? Muito obrigada, Davi. Quem nos acompanha, quem acompanhou a nossa transmissão hoje, deve ter achado que entrou na página errada, né? A gente começando aqui com uma campanha da União Espírita, né? É uma proposta, gente, que nós estamos fazendo junto com o 28º Conselho Regional Espírita de Pedro Leopoldo, para a gente proporcionar a divulgação das campanhas da União Espírita nas lives das casas. Então, toda semana, quando a gente estiver iniciando a nossa live, nós vamos iniciar 2 minutinhos antes do nosso horário marcado, para que a gente possamos transmitir essas campanhas que a União Espírita está proporcionando dentro do Estado, incentivando a gente, né? Igual hoje nós vimos aí o videozinho da campanha Por que Estudar, proporcionando ali assim, né? Buscando proporcionar o incentivo a todos nós a realmente debruçar sobre os estudos que a doutrina espírita traz, né? Porque é somente através dos estudos que a gente vai realmente encontrar essa liberdade, esse conhecimento libertador que o Cristo nos prometeu. Então, é uma novidade. Hoje está sendo o primeiro dia, mas nos próximos dias já podem aguardar que estaremos transmitindo as campanhas das federativas espíritas. Tudo bom? Deixa eu dar boa noite aqui para esse povo bonito que já está nos acompanhando, a Margarete, lá de Barbacena, nos acompanhando, a Aurelina, de Pará de Minas, e o Reinaldo, aqui de Papagaio. Gente, sejam bem-vindos. Espero que todos se sintam muito à vontade para interagir. Lembrando que a gente deixa o chat aí assim aberto para quem quiser fazer comentário, às vezes quiser fazer uma pergunta. Se a Veranice a gente não conseguir responder, a gente manda depois a resposta aqui no chat também. É só ficar atento. Porque, como diz, a gente não tem a pretensão de conhecer tudo, né, Veranice? Sim. Gente, hoje nós estamos encerrando as nossas lives desse circuito de valorização da vida.
Lembramos que nós começamos no mês de agosto, né? Fizemos as palestras de agosto todas, de setembro todas nesse sentido. E hoje, para a gente encerrar, a Veranice vai falar para a gente nesse tema tão bonito, né? Que a felicidade está em nossas mãos. Mostrando para a gente o que a gente faz, né, Veranice? Para realmente... Eu não sou feliz, mas o que eu estou fazendo para ser feliz? É uma dúvida que a gente fica. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Deixa eu puxar a pontinha aqui, aproveitar que a Jaqueline também está nos dando a boa noite. Boa noite, Jaqueline. Manda um abraço aí para o Nicolas e para o Martinelli também. Gente, então, para que nós possamos iniciar, eu vou convidar todos que nos acompanham, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial e assim rogar a Jesus que possa abençoar esses instantes. Quem já nos acompanha sabe que eu gosto sempre de pedir para todos buscar na lembrança um momento feliz, um momento de satisfação, um momento de euforia, de felicidade que tivemos nos últimos dias, no decorrer deste mês, não importa quando, mas que nós possamos resgatar em nosso coração esse sentimento de alegria novamente. Sustentados nele, vamos nos elevar e rogar ao Mestre Jesus que abençoe esse instante em que nos reunimos. Abençoe cada ponto de luz de nossos companheiros que nos acompanham, para que dessa forma possamos elevar pequenos faróis, independente onde estivermos, espalhando essa graça, essa bênção do Evangelho em todas as direções, fortalecendo o ambiente familiar de nossos lares, fortalecendo o ambiente de nossa vizinhança, de nossas cidades. Que Jesus possa estar aqui conosco, abençoando, guiando e conduzindo os nossos pensamentos e sentimentos. Assim seja. Gente, então vamos iniciar. Veranice, eu vou deixar você à vontade, eu vou estar minimizada aqui. Qualquer coisa pode chamar. Tá aparecendo para você o chat aí, não tá? O pessoal que tá dando boa noite? Tá, né? Ótimo. Não tô vendo os boa noite. Deixa eu um pouquinho nos comentários. No cantinho direito aí. Agora sim. Ótimo. Agora sim. Viu, Reinaldo, Jaqueline? Ótimo. Então vai dar para interagir bem, então. Sim. Eu vou me minimizar aqui e deixo você à vontade, minha amiga. Fica com Deus. Obrigada, Davi. Então, pessoal, boa noite, né? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer o carinho do convite do Davi, né? Em nome da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. E eu quero abraçar carinhosamente a todos que estão aqui presentes. E, falando de presente, o tema é um presente, né? Porque falar sobre felicidade, mas principalmente falar que a felicidade está em nossas mãos, é um prêmio, porque, na verdade, contar que nós podemos construir a própria felicidade. Então, a reflexão dessa noite, eu estou buscando a base em Jesus, mas também no Livro dos Espíritos, na Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, e também na Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, né? Então, essa é a nossa base principal. E o dicionário? Então, vamos lá, né? O que é felicidade? Né? Qual que é o significado pelos dicionários? Então, fala-se, né, lá no dicionário português, que felicidade é o estado de feliz, é a consciência plenamente satisfeita, um contentamento e um bem-estar. E feliz é aquele cujos desejos, aspirações, exigências foram atendidos. Quando nós falamos aqui de consciência plenamente satisfeita, já dá um travamento, porque quem de nós, né, aqui no orbe terrestre,
que está aí nessa condição evolutiva, que consegue ser plenamente satisfeito. A palavra pleno fala do todo, fala de total. Então, a felicidade na acepção da palavra ainda é difícil para nós, né, que estamos nesse tipo de sintonia, no processo evolutivo, conseguir estar plenamente ou completamente satisfeito, né? E a palavra estar. Quando eu falo de estar, eu me refiro a algo que está próximo de quem eu estou falando. Se eu digo, olha, o Davi está próximo da Carol, né? Eles estão bem pertinho. Então, quando nós falamos que a felicidade está em nossas mãos, nós estamos dizendo que a felicidade está aqui, né? E as mãos é no sentido de realizar, de operar, de trabalhar, de construir e de fazer, né? Nós sabemos que são ferramentas maravilhosas que Deus nos permitiu, né, para que nós pudéssemos operar e obrar. Mesmo aqueles, né, que por compromisso vêm aí sem a parte física, ainda existe a possibilidade de produzir e de construir. Então, quando nós falamos que a felicidade está nas nossas mãos, nós queremos pegar o Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade: o homem pode, na Terra, usufruir de completa felicidade? Aqui é respondido: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, é a capacidade de flexibilizar, é a capacidade de ser menos exigente, é a capacidade de se adaptar às condições nas quais nós estamos vivendo, né? E aí, o que tem causado a dificuldade, né? O que tem determinado a infelicidade das criaturas humanas é exatamente a falta de objetivo, a falta de roteiro, a falta de rumo e, em outras situações, é a busca da felicidade no externo, né? Quando se coloca a possibilidade de ser feliz no que está fora de nós, ou quando colocamos a responsabilidade de construir e manter a nossa felicidade para o outro, né? Quando nós colocamos essa responsabilidade na mão dos filhos, da família de uma forma geral, na profissão, né? Na aquisição de bens materiais, né? Então, quando nós fazemos essa transferência, nós estamos colocando na mão de outras pessoas ou colocando nas mãos, né, de fatores externos a capacidade de estar bem ou de ter o bem-estar. Então, vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala no livro A Psicologia da Gratidão, né? Então, tem um capítulo que se intitula Sonhos de Felicidade e Significado Existencial. Então, a Joana diz assim: conquistas e projetos de felicidade têm início no campo mental. Olha só, olha só. Então, quer dizer que tanto as conquistas quanto os projetos de felicidade iniciam-se na minha mente. Quando nós vamos estudar André Luiz nos fala a respeito do corpo mental, né? Desse arcabouço, desse conjunto, né? De emoções, de vivências, de pensamentos e de desejos que estão além do meu cérebro físico, né? Que está sediado exatamente no espírito. Então, ela fala, razão, porque a mente desempenha papel de alta relevância na construção dos valores humanos e do significado existencial, né? Olha bem, nós estamos no mês de valorização da vida, que é o mês de setembro, né? Onde estamos concitando as pessoas, hoje está terminando,
a valorizar a vida que se tem, ou avaliar e reavaliar quais são as regras e as normas que se coloca para considerar se a vida é boa ou não, né? E aí a Joana nos fala, então, que a nossa mente, ela é responsável, né, pela gênese do projeto de felicidade ou das nossas conquistas. Então, ela fala assim, é necessário sonhar, a fim de que as inspirações defluentes do amor possam transformar-se em realidade, enriquecendo a vida de atos dignificantes e saudáveis. Olha, muitas são as pessoas que, em meio a esse caos energético, né, pelo qual estamos passando, e aqui não estou falando só de Covid, desse calorão, é de tudo, né, das circunstâncias em que nós estamos vivendo nesse processo de transformação, né, em que muitas pessoas não conseguem sonhar. Porque quando nós falamos de sonho, nós estamos falando de aspirações para além da nossa realidade, né? E de preferência que sejam sonhos e não pesadelos, né? Porque muitos são os nossos companheiros, os nossos irmãos, que não estão conseguindo sonhar, nem acordados, nem dormindo, tendo pesadelos pelo medo, pela desesperança, ou pelo desespero, pela falta de fé. Então, quando a Joana fala que é necessário sonhar, né, a fim de que as inspirações defluentes do amor. Quem sonha com amor não tem pesadelo, né? E ela fala, a conquista da felicidade depende de como se espera ser feliz. De quais os fatores que a proporcionam da mais eficiente maneira de alcançá-la. Olha que chique, né? Qual que é o nível de felicidade que eu estou esperando? De qual felicidade eu estou falando? E aí ela continua. Desde que não se trate de uma aspiração do que é efêmero e logo se transforma, alterando completamente o seu sentido, é válido que o ser humano anele pela harmonia interior, pela aquisição do que lhe é necessário a uma existência honrada. Desde o alimento que o nutre, às questões referentes à educação, à saúde, ao trabalho, ao repouso, mas também ao cultivo dos ideais de beleza que enriquece o espírito de estímulos para o prosseguimento das lutas edificantes. É extremamente importante esse trecho. Quando a Joana fala a respeito da aquisição do que é necessário, nós vamos lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Ponto. Ele afirma: o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Ou seja, né? O que é comum? Porque tem gente que está feliz quando está trabalhando, né? Outros quando estão gozando da brisa, da praia, né? Para cada um, felicidade tem um sentido. Então, Kardec pergunta, qual é a medida de felicidade para todos os homens? Ao que o Espírito de Verdade fala assim, olha, com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Então, vamos pensar aqui, o que eu necessito? Daí a importância de nos conhecermos. O que eu necessito para ser feliz e para viver? O que é necessário para mim? Então, com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé do futuro. Bom, essa é a definição enxuta e contraída que o Espírito de Verdade nos traz. Curta, objetiva,
mas não quer dizer que seja fácil, né? Porque quando a Joana fala aqui, ó, pela aquisição do alimento que o nutre, muitas criaturas, né, em pleno século XXI, ainda não têm o necessário para sobreviver, porque não podem adquirir, porque não podem comprar. Mas também criaturas que podem comprar, porque têm o dinheiro suficiente, não tem, não adquire, não compra o alimento que nutre, como porcaria, né? E quando ela diz as questões referentes à educação, à saúde, ao trabalho, ao repouso, ela está falando aqui das questões sociais, né? Que é o mínimo necessário para a sobrevivência, né? O quanto é importante nós pararmos e avaliarmos, né? Nós temos lutado em favor de quê? Eu trabalho sem cessar em favor de quê? Porque ela inicia falando, né? Que se a nossa aspiração é pelo efêmero, que sofre transformação, mudando completamente de sentido, difícil ser feliz. Por exemplo, nós temos o direito de lutar para ter um carro zero. Podemos, né? Como diz o Albino Teixeira. Se o meu dinheiro, ganhado com o meu suor, me permite comprar, eu posso comprar um zero, o modelo do momento, né? Mas, uma vez que eu tirei da concessionária, ou que eu fui lá e peguei na fábrica, daqui a pouquinho ele já não é zero. E muito em breve lançarão um outro modelo, talvez até o modelo dele transformado. Então, quer dizer que aquele meu alvo de felicidade, ele é passageiro, né? Então, tudo aquilo que é passageiro, ele não permanece. E muitas vezes, né, a criatura humana está perdida, se debatendo, buscando a felicidade em coisas efêmeras. Então, ela continua. Nessa busca de realização pessoal, base de sustentação para uma existência feliz, surge o desafio do significado existencial. No momento em que a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. Eu estou lendo na íntegra porque não tem como sintetizar o que a Joana está falando. Então, olha o que a Joana de Ângeles fala. Ter um propósito, ter um objetivo de vida, ter uma realização pessoal é extremamente importante, né? Nós precisamos de ter um objetivo. Mas aí ela fala aqui que fica difícil, né, ter um propósito que mantém essa base de uma existência feliz em um momento em que a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias, né? Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, eu sempre digo isso, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? O advento da internet, o crescimento e aperfeiçoamento das tecnologias nos permite estarmos ligados aqui agora. Mas, né, o uso excessivo, a busca pela distração digital, né? Quando muitas criaturas de idades diversas fogem da realidade e correm para os braços do efêmero nas redes sociais e nas mídias sociais, né? Passando a ter vidas vazias, causando psicopatologias, ou seja, doenças mentais, onde surge o estresse, a ansiedade, a depressão, né? Que é aquela sensação que a vida do outro é melhor que a minha. E quando nós não produzimos, né? Olha aqui, ó, quando a mão ela não está atuando, né? E nós não estamos falando de teclar, né? Porque se estiver teclando, minha mão está mexendo. Então é importante saber quando eu estou ali pesquisando, digitando, o que eu estou produzindo, né? E a questão da vida vazia, ela traz, né, uma agressão a mim, que sou filho de Deus e que estou aqui para trabalhar, concorrer pelo meu progresso, mas também pelo progresso de todos os seres que me cercam.
Então, quando nós entramos aí na distração digital, nos perdendo, né, nas mídias sociais, de fofocas, interessados no que está acontecendo com a vida dos artistas, pesquisando e falando de doenças, de tragédias, nós não estamos produzindo nada. Ao contrário daquele que está ali, que está pesquisando, que está correndo atrás, que está trabalhando, né? Inclusive, até no quesito religião, né? Falar aqui de nós espíritas, se nós formos seguir todas as lives, todos os vídeos, né, que tem ocorrido aí, que bom, nós não vamos nem comer, né? Porque está aos montes. Então, precisamos selecionar, né? E a Joana continua dizendo o quê? Normalmente, se acredita que a felicidade impõe como condição primordial o poder, que facilita a aquisição de poder e de compra, bem como de todas as coisas que a completam. Nada obstante, o número de vidas perdidas no vazio existencial, porque assinaladas pelo tédio, pelo desinteresse, é mais expressivo entre os poderosos que buscam realização através de fugas psicológicas lamentáveis. Então, o que tem acontecido? O que tem acontecido, o quê? Pelo fato das pessoas se mirarem na vida de outras pessoas e acharem que a vida delas são mais interessantes, são mais produtivas, sente-se que é um desfavorecido da sorte, é um pobre coitado, é um infeliz, e torna-se um escravo da busca desenfreada, por coisas que às vezes ele não pode ter, e quando percebe-se que não está dando conta, que não está dando certo, como está dando certo no outro, muitos são aqueles que vão para as fugas psicológicas. São as distrações improdutivas, São as viciações de diversas ordens. É o fanatismo, Não é só o fanatismo religioso, é o fanatismo, onde muitas criaturas se debatem apenas conceitualmente, ou seja, pega um objeto de interesse e trabalha só naquilo ali e esquece, que nós somos filhos do Criador. Então, nós somos co-criadores e nós precisamos de criar, precisamos de ser úteis. E essa sensação de inutilidade ou a inutilidade em si é que nos adoece, porque nós estamos indo contra a nossa essência. Tem a fala de Jesus, o meu pai trabalha até hoje e eu também. E nós também precisamos de trabalhar, porque nós somos filhos de Deus. E existe em nós essa dinâmica da produtividade. Quando eu falo, então, que a felicidade está em nossas mãos, é porque cabe a mim produzir, construir esse estado de bem-estar, ou esse estado de estar bem. E aí a Joana continua, olha só. Em razão de lhe ser muito fácil conseguir tudo quanto lhes apraz, pouco a pouco descobrem a perda do sentido existencial porque o fixaram como sendo efeito da posse. Porque ela fala do poder, ela fala do poder de compra. Então, quando nós vamos retendo, chega num ponto que aquilo não faz mais sentido, Por exemplo, uma criança que chega no seu quarto, ou no quarto de brincar, Porque algumas crianças têm um quarto de brincar. E aí o quarto de brincar, ele está abarrotado de brinquedos diversificados, brinquedos caros, brinquedos interessantes, que ela ganha todos os dias, ou todos os finais de semana, ela perde o interesse. Ela vai, de repente, brincar com um toquinho, com um gravetinho, com uma tampinha de garrafa, porque ela está entediada. Quando se pode, por exemplo, comprar tudo o que se quer, chega num ponto que se banaliza o dinheiro. Por quê? Eu não preciso correr atrás dele mais. Eu tenho, para dar e vender, como se dizia, não é isso? Então, muitas vezes, ele não é valorizado. Ao contrário daquele que trabalha o mês inteiro,
para colocar o pão na mesa, o arroz, o feijão, o dinheiro para ele tem um outro valor, né? Não estou dizendo aqui que não se pode ter dinheiro à vontade. Estou falando da utilidade e da forma que eu vejo. Eu me recordo aqui, falando da forma que a gente vê o dinheiro, conversando com uma senhora, ela dizendo que a vida toda ela trabalhou em manicure, né? Cuida da beleza dos pés e das mãos das pessoas. E certa feita o pai dela virou para ela era moça, e falou para ela assim: coitada da minha filha, ela trabalha tanto, mas ela não valoriza o seu dinheiro. Por quê? Segundo ela, todas as clientes que ela recebia, ela pegava o dinheiro, juntava e guardava numa caixa. Ela não tinha noção de quanto ela ganhava. Ela não sabia quanto que ela tinha dinheiro e ela também não guardava. Ela não tinha cuidado com o dinheiro. Então, eu fiquei pensando na sabedoria desse pai, que na simplicidade de homem trabalhador, contando para ela, valorize o que você está ganhando. Não importa se é pouco, se é médio ou se é muito. Valorize o que você está ganhando. Valorize as suas conquistas, né? Valorize o que você faz. Valorize o que você produz. E a Joana fala assim, olha, essa fuga psicológica, resultado do temor, do autoenfrentamento, transforma-se em transtornos de conduta, como irritabilidade, insatisfação, melancolia, solidão, por supor que todos quantos que lhes cercam estão mais interessados naquilo que têm do que neles mesmos. E é isto. Quando nós, nos prendemos, ou quando o ser humano se prende tão somente a reter, ele entra nessas emoções as quais a Joana está falando. E nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão, mais do que nunca, melancólicas, angustiadas, se sentindo sós, às vezes numa família, com um monte de gente, mas estão sentindo sós. Por quê? Porque o ser humano, se envolvendo nessa noção de facilidade, que tudo é possível, que tudo é muito rápido, porque o advento da internet nos passa essa falsa ideia, As meninas, quando veem as outras que postam fotos maravilhosas, com corpo lindo, com cabelo perfeito, à custa de muitas técnicas para tirar as fotos, à custa de muitos filtros, de Photoshop, às vezes se sentem infelizes, E entram exatamente nessa sensação que elas não foram agraciadas pela sorte. E dão um desânimo, Porque para os outros é muito fácil. E se esquecem de valorizar os próprios valores, os próprios recursos, porque são reais. É o que nós temos. E a Joana fala assim, faça imprescindível neste momento uma introspecção, uma análise íntima de como se encontra o indivíduo, procurando descobrir a maneira pela qual possa fruir de realização e de paz, tendo a coragem de realizar uma revisão de conceitos e entregar-se à nova busca. Então, é a seguinte pergunta: eu estou me matando, eu estou me esforçando, eu estou gastando as minhas energias em favor de qual realização? Qual é o meu objetivo? Essa busca que eu tenho me dedicado, que eu tenho me debruçado, em favor de quê? O que é que eu estou buscando? Eu estou me debatendo exatamente por coisas efêmeras, porque ser feliz é extremamente conectar-se com a gratidão de ter o que temos, o que nós recebemos, e entender que quando Jesus anunciou que no mundo somente se teriam tribulações, ele estava nos falando de realidade, não de pessimismo. E quando nós falamos de tribulações,
nós falamos das vicissitudes que falam no Evangelho. É aquilo que eu preparo e muda-se, né? Então, por exemplo, 2020, quantos de nós fizemos planejamentos enormes, né? E da nossa parte estava tudo certo. E veio o vírus trazendo a pandemia, o medo e tudo, e colapsou o meu projeto. Então, é nessa hora que eu preciso buscar encontrar, né, o contraponto da dor, o contraponto das dificuldades, porque após essa fala, Jesus fala o seguinte, olha só, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as tribulações existem. Então, Jesus demonstra que o êxito é natural e inevitável se houver o empenho e a dedicação para conseguir. Empenhar é estar envolvido. A pergunta é, o quanto eu estou envolvida? O quanto nós estamos envolvidos com a nossa felicidade? Né? Porque muitas vezes nós transferimos para o outro a responsabilidade de me fazer feliz. Só eu sei o que me completa, mas eu preciso me conhecer. Enquanto o ser humano ficar se comparando com os demais, enquanto o ser humano desfazer daquilo que é dele, supervalorizando o que é do outro, dificilmente ele vai conseguir encontrar contentamento e bem-estar naquilo que é dele, naquilo que ele possui, inclusive aquilo que aparentemente não é bom. E aqui, no Momentos Enriquecedores, a Joana nos falando de felicidade possível, vou pegar só alguns trechinhos, quando ela fala assim, felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berço de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Então, tudo que às vezes nós estamos vendo, quando a gente olha, né, as pessoas além da nossa realidade e acreditamos que a vida dela é melhor, que ela tem é melhor, é uma ilusão, porque todos nós estamos aqui num processo de evolução. Então, a felicidade sou eu que construo. Quando eu começo a agradecer a oportunidade que eu tenho, né? Porque ser grato é estar em consonância com Deus. Porque a Joana nos diz que a gratidão é a assinatura de Deus em suas obras. E nós somos parte dessa obra. Então, ser grato é iniciar, permanecer e encerrar o processo existencial, reencarnatório, feliz. Lembrando lá da questão 922, que fala de nós termos o necessário. Vamos dar uma reavaliada. Atrás de que nós estamos correndo? Nos nossos armários. Tem o necessário? Ou nós estamos lutando muito pelo supérfluo? O conforto, ele é necessário, mas nós estamos falando do supérfluo. Porque, às vezes, nós estamos lutando e nos matando por causa do supérfluo. Dava para estar aí vivendo de maneira confortável com o necessário. E muitas vezes choramos e desesperamos porque não temos o que achamos que o outro tem. E a Joana diz assim, se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral. Olha que maravilha, Então, assim, aprecie cada momento que você está vivendo. Valorize, mesmo que não esteja tão bom, Deguste esse momento, que pode ser que amanhã já passou tudo, acabou, e a gente vai ficar lamentando quando muitas pessoas dizem assim, eu era feliz e não sabia, Na verdade, isso é a fala de quem perdeu o tempo. Então, ela fala, vive cada momento integral.
reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. É o famoso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés. O processo evolutivo, esse processo de transformação é individual, intransferível e muitas vezes doloroso. Então, ela fala aqui, né, dos pedregulhos que ferem os pés. Mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Em meio a problemas, a gente sempre tem, se nós olharmos, as pequenas florzinhas. São os amigos, é um sorriso, é uma conquista. Então, o que ela fala? Reúne essas florezinhas em um ramalhete. Toma das pedras pequeninas, fazendo colares. E descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Em suma, vamos buscar o exemplo do Mestre, viver na simplicidade do necessário, estendendo os nossos olhos para conseguirmos ver o bom e o belo, agradecer tudo que vem até as nossas mãos, considerando que a vida é um prêmio. Ser grato é trabalhar em nós a paz, a tranquilidade e a capacidade de usufruir tudo de bom que Deus nos oferece. A felicidade está nas nossas mãos. A escolha é nossa. Eu posso e eu devo construir a felicidade que eu tanto almejo, valorizando aquilo onde eu posso guardar sem ser roubado e sem ser enferrujado. Que nós possamos lembrar que somos filhos de Deus e que a nossa passada aqui na Terra é extremamente transitório e que tudo material que aqui há são só recursos para a nossa ascensão. Então, não vamos dar mais valor que as coisas merecem. Vamos valorizar, sim, as relações, a vida e, como um tributo de agradecimento ao Pai, fazer valer a vida que nós temos e que merecemos receber. Muita paz, muita energia salutar para todos nós, entendendo que ser feliz é permitir-se distrair no dia a dia, pelo caminho, com pequeninas satisfações. E é o amontoado delas que nos torna criaturas felizes e gratas. Gratidão a todos, que saibamos viver em paz e felizes dentro da existência de cada um com o que nós temos, entendendo que o nosso próximo tem o que ele precisa e eu tenho o que eu preciso para ser feliz. É isso, muito obrigada. Berenice, muita gratidão. Você nos proporcionou momentos muito felizes agora com suas reflexões, viu? E realmente, são as coisas que estão ao nosso alcance, né? Porque muitas vezes o necessário está bem na palma da mão e a gente fica querendo enterrar com outras coisas supérfluas, né? E ali a gente perdemos a vida ali em busca de coisas que não vão somar quase nada na nossa felicidade. Berenice, nós somos muito gratos pela sua boa vontade, a sua disponibilidade de estar conosco esta noite. Tenho certeza que todos que nos acompanharam estão muito satisfeitos com suas palavras, que realmente nos colocou para refletir o valor que a gente dá, principalmente às pequenas coisas que estão
bem causam em nossas vidas, e às vezes a gente não olha com aqueles olhos que precisamos ver, né? Sim. Gente, então, vamos chegando ao finalzinho, eu vou dar só uns recadinhos aqui. Como a gente observou no início da live, a gente abriu com a campanha da União Espírita Mineira do Porquê Estudar, que é a campanha incentivando as pessoas, né, as pessoas de dentro do movimento espírita, principalmente, a estudarem. Então, diante disso, eu vou convidar todo mundo que está nos acompanhando aí para participar dos grupos de estudos que a Casa Assistencial Chico Xavier está oferecendo. Lembrando que a gente faz os estudos toda quinta-feira às 19 horas e também nas terças-feiras às 19 horas também. Quem quiser, quem se interessar, pode mandar aqui no chat, pode mandar na página da casa, no WhatsApp, qualquer meio de comunicação, até com o pombo correio a gente responde, se for o caso, tá bom? É só mandar que a gente interage aí numa boa. Então, nesse sentimento de gratidão, eu vou convidar a Veranice para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Veranice? Pode, lógico. Então, vamos convidar todos para nos acompanhar nessa prece também. Exato. Então, vamos convidar a todos os presentes nos dois planos, para que possamos irmanar os nossos pensamentos em gratidão e em amor a esse Pai maravilhoso que nos permite oportunidades várias de crescer e de aperfeiçoar. Que a cada dia mais nós possamos valorizar o nosso corpo físico, a nossa família, o lugar que nos acolhe, na nossa casa, o nosso país e o planeta Terra, entendendo que nós estamos no melhor lugar para crescer e produzir. Somos gratos, Pai de infinita misericórdia, por tudo o que nos tem oferecido. E que sejamos cada vez mais capazes de auxiliar a construir esse mundo de regeneração que tanto almejamos e esperamos. Obrigada, Pai amado, nos envolva sempre através da nossa boa vontade de querer estar contigo. Que assim seja. Veranice, muito obrigado. Obrigado a todos os companheiros que nos acompanharam nessa noite. Lembrando que a live permanece aqui na página do Facebook e depois a gente transfere também para uma página do YouTube para quem quiser assistir, às vezes quem chegou depois pegar o inicinho ou quiser rever tudo também, está ficando acessível para todos. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos aí em buscar essa felicidade que está pertinho da gente, a gente só não está olhando ela direito. Até a próxima semana, gente. Boa noite.